sua agenda, ela é uma mentira. Seu checklist de tarefas é uma armadilha. E aquela sensação de estar sempre apagando incêndios não é um sinal de que você é produtivo. É o principal sintoma de que o seu negócio está estagnado. Então, se você vive correndo, mas sente aquela sensação de que não sai do lugar, entenda uma coisa: você está sofrendo da síndrome do bombeiro de negócios. Esqueça as dicas de produtividade. Neste vídeo aqui, eu vou te mostrar a verdadeira causa por trás do seu caos e te dar um plano exato para você deixar de ser um refém da urgência e finalmente se tornar o comandante do seu crescimento. E para começar, eu quero te trazer aqui a ilusão do começo do dia. O que acontece? O café da manhã, a agenda organizada, a intenção estratégica já está intencionada. O cenário é que você senta para finalmente fazer o que importa. A sua agenda, perfeitamente organizada, vira letra morta antes das 9 horas da manhã. E então acontece o sequestro da primeira hora, a vibração do celular, o e-mail urgente, o problema da equipe. A realidade é que sua hora mais valiosa, ela é roubada pela urgência das outras pessoas. A primeira hora do seu dia, a mais importante, não pertence a você. E isso gera o efeito do dominó do caos, o piloto automático reativo, pulando de um problema para o outro durante o seu dia. A analogia que eu trago aqui para você é: você não é o piloto do seu negócio, é o passageiro das demandas que vão chegando para você. Você não está no controle do seu dia, você está sendo controlado por ele. E no final do dia vem aquela frustração e aquele esgotamento total que você fez tudo o que poderia ser feito, mas sem progresso real. E então vem a promessa falsa de que a tarefa estratégica que foi adiada, ela será feita no próximo dia. Você promete que amanhã vai ser diferente, mas no fundo você sabe que não vai. E seguir agindo desta forma vai gerar alguns problemas, como o cenário do comandante esforçado. Imagine aquele melhor líder, o mais dedicado de todos. O problema é que ele está num campo de batalha com um nevoeiro extremamente denso. Ele está sem mapa, ele está sem bússola. Imagine aquele líder que você conhece, o mais esforçado de todos, completamente cego no meio de campo de batalha. A ação é que ele está ocupado, porém perdido. Ele corre, ele grita, ele resolve os problemas imediatos que aparecem na frente dele. E o que geralmente aparece na frente dele? Disputa por suprimentos, consertar uma barricada, responder aos gritos das pessoas que estão mais próximas. Ele está trabalhando mais do que todo mundo ali, mas está apenas reagindo ao que ele consegue enxergar. Porém, existe uma ameaça silenciosa nisso, que é o inimigo que tem visão do campo. O exército inimigo, ele está no topo da colina, fora do nevoeiro. A vantagem estratégica é totalmente deles. Eles têm um mapa, eles têm um cenário completo. Enquanto ele está suando para resolver o imediato, o verdadeiro perigo avança de forma silenciosa e estratégica. O veredito final é a causa da derrota acontecendo. O cerco acaba acontecendo e a guerra acaba sendo perdida. A moral da história que a gente traz aqui não foi por falta de esforço, foi por falta de visão. No final, ele não perdeu a guerra por falta de trabalho, ele perdeu a guerra por falta de um mapa. E o fundamento aqui, o diagnóstico direto, é que não é o motor, é o GPS. Não é falta de esforço, é falta de direção. O seu problema não é falta de tempo, é falta de um filtro.
A causa científica de tudo isso é o efeito da mera urgência. O teu cérebro viciado em apenas checar as tarefas. Então, se a gente pudesse fazer uma analogia, é que o nosso cérebro ele prefere fazer um check, um doce rápido, a urgência, do que uma refeição completa, que é importante, que é muito mais vantajosa para todo o nosso sistema, do nosso corpo, do que simplesmente um doce, aquilo que é urgente. E essa pesquisa, ela foi feita pelo Journal of Consumer Research. Eu recomendo que você dê uma olhada lá. E nessa pesquisa, ela diz que o teu cérebro, ele não escolhe a tarefa mais valiosa. Ele escolhe o que dá recompensa de dever cumprido mais rapidamente. Como que isso sabota a gente na prática? Como que isso impacta? Pensa aqui comigo. A gente prefere responder um e-mail do que planejar o trimestre. Resolver um problema pequeno da equipe, do cliente ali, do que treinar a equipe para resolver todos os problemas futuros. É por isso que sua lista de tarefas te engana, fazendo você se sentir produtivo enquanto o seu negócio ele continua estagnado. E o antídoto disso que eu trago é o filtro estratégico para a gente implementar. O segurança que a gente vai colocar na porta da sua atenção. Literalmente ali um vigia para observar e direcionar o que vai entrar e o que não vai entrar. O conceito aqui é o seguinte: um critério único e inegociável para decidir o que entra e o que fica de fora. Sem um filtro destes, o critério padrão da sua mente será sempre a urgência. Com o filtro, o critério ele passa a ser o seu objetivo. E a solução para a gente trabalhar aqui são 3 passos muito simples. E o primeiro passo é você definir uma missão crítica para o seu negócio. Encontra aquele primeiro dominó que ao derrubá-lo você vai encaminhar todos os outros dominós estrategicamente. A pergunta-chave aqui é qual é a única coisa que, se realizada nos próximos 90 dias, tornaria todo o resto mais fácil ou totalmente irrelevante. E a instrução que eu te dou aqui é: seja muito específico. Não é você vender mais. Seria talvez transformar em implementar um novo funil de vendas do produto X. Você precisa trocar uma lista de 100 tarefas por uma única missão inegociável. Este é o passo 1. O passo 2 é você criar um filtro estratégico, aquele porteiro do sim ou do não. E como que você vai fazer isso? Transforme aquela sua missão em uma pergunta binária. Um exemplo disso é o seguinte: se a sua missão é dobrar o número de clientes do produto Y, a sua pergunta filtro para aplicar é a seguinte: fazer essa tarefa que chegou aqui para mim vai me ajudar diretamente a dobrar o número dos meus clientes do produto Y? Essa pergunta, ela se torna o guardião implacável do seu ativo mais valioso, que é o seu foco. O passo 3 para aplicar é justamente aplicar esse filtro antes de você agir. Não adianta nada você saber qual que é a sua missão, saber a pergunta estratégica, mas você não usar ela. Então aqui é usar e aplicar ela de forma extremamente estratégica e tornando ela um hábito mesmo para você aplicar no dia a dia. Antes de aceitar uma reunião, antes de começar uma tarefa, antes de dizer um sim para um pedido que chegar para você, faça a sua pergunta filtro. As 3 ações que você pode tomar com os nãos que você fizer, porque certamente vão vir muitas demandas para você, você vai fazer o filtro. O que for não, eu tenho 3 caminhos para você aplicar depois dessas demandas passarem pela sua pergunta. A primeira é você delegar. Você delega, ou você vai adiar, ou você vai eliminar essa tarefa. Então, a partir de agora, nenhuma tarefa entra na sua agenda sem antes passar por esse filtro, sem exceções. Vamos ser brutalmente honestos aqui agora.
Existe um vício muito perigoso em ser o herói que apaga o incêndio. Isso gera uma descarga de adrenalina, uma falsa sensação de importância, porque tudo depende de você. Mas líderes que constroem o legado de verdade, eles não são lembrados pela quantidade de fogos que eles apagaram. Eles são lembrados por terem projetado uma estrutura à prova de fogo. Por isso, a sua função não é ser a pessoa mais ocupada da sua empresa. Chega de se orgulhar disso. Sua função é pensar, é decidir. A sua função é direcionar. É hora de você trocar a adrenalina barata da urgência pela satisfação profunda de um progresso real. É hora de finalmente começar a trabalhar no seu negócio e não dentro dele. Muito bem, pode ser que você tenha chegado aqui talvez perdido no nevoeiro, reagindo a cada grito ou a cada urgência que te chegava. Agora você tem o diagnóstico completo em mãos. O problema nunca foi falta de esforço, foi falta de um filtro estratégico. Os 3 passos que eu te entreguei aí, eles são a bússola, mas lembre-se, conhecimento sem execução é apenas obesidade mental. Sua mudança real, ela não virá de um vídeo, mas do primeiro não que você der para uma tarefa irrelevante. Lembre-se disso. Por isso, sua primeira atitude prática é a seguinte: escreva agora aqui nos comentários qual é a única missão crítica para os seus próximos 90 dias. Não guarde na tua cabeça. Ao materializar a sua missão e declarar a sua pergunta filtro, você começa a quebrar o vício da urgência e assume o papel do comandante. Eu vou ler cada comentário e validar se você encontrou ali o teu verdadeiro dominó ou se ainda está tentando apagar incêndios com uma colher. Lembre-se do seguinte: o caos, ele termina onde a clareza começa. Defina a tua missão, instale o seu filtro, assuma o comando.